Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues, @poeta Túlio, em todas as redes sociais. Estamos aqui para mais um vídeo, falar de um assunto importante hoje, que é o terceiro vídeo sobre a CPI dos incêndios, né, que está aí investigando todos os incêndios ocorridos no Rio de Janeiro, e uma das pautas é o incêndio do Ninho do Urubu, ocorrido em 8 de fevereiro de 2019. Antes de mais nada, eu convido a vocês a assistirem os dois vídeos anteriores que eu fiz analisando essa CPI e também o vídeo documentário sobre a história do CT, que, né, conta a história toda do CT, desde da compra do terreno até o momento da tragédia, que completou um ano agora. E é importante para a gente entender, né, o que aconteceu, como funcionava o Flamengo, e essa CPI vem servindo para isso, mostrar que infelizmente o clube não era tão organizado assim. Essa última sentada, né, vamos botar aqui no popular, essa última reunião, né, que teve na última sexta-feira, foi muito esclarecedora, principalmente pelo ex-funcionário do Flamengo, Marcelo Helma, que era diretor de administração do Flamengo, seguindo o seu depoimento, o depoimento que ele deu para a polícia. Ele foi muito claro, muito objetivo em suas colocações, mostrando como funcionava, quem fazia o que, quem mandava, quem mandou colocar os contêineres, da onde partiu a demanda. E assim como nos outros vídeos, e mais uma vez é importante que vocês vejam, vou colocar aqui no link na descrição e também aqui no cardzinho em cima, para que a gente entenda. Depois eu vou tentar fazer um vídeo explicando mais ou menos como funcionava toda essa parte de administração do CT, baseado no que foi falado tanto no inquérito policial como nessa CPI, tá? E a gente começa a CPI do CT do Ninho, começou com o depoimento do Marcelo Helma, como eu falei, ex-diretor administrativo de administração do Flamengo, né? E assim, para ser mais rápido, vocês vão ver alguns trechos aqui para não ficar tão longo como foram os vídeos passados. Eu vou tentar ser mais objetivo e pegando assim as partes que eu acho importantes de comentar e mostrar aqui para vocês. De início ele falou bastante sobre como ele chegou no Flamengo, de quando começou a trabalhar, todo o seu histórico, né, como funcionário do Flamengo. Ele chegou em 2013, trabalhou no Flagávia. Aí depois ele fala do motivo que ele considera da sua demissão. E vale lembrar que antes de ser demitido, ele foi afastado das atividades do Ninho do Urubu. E depois que ele não foi um dos indiciados pela polícia, ele foi demitido, ficou 2 meses em casa sem receber. Ele falou isso, mas isso não é importante aqui para o objetivo do nosso vídeo. Em seguida, ele explica o organograma, né, vamos dizer assim, do CT. Fala um pouco do Flamengo em geral, mas um pouco também do CT e de como que funcionavam as demandas. Ele explica uma questão muito importante, né? O Flamengo, né, a atividade principal do Flamengo é o futebol, e o CT, claro, é um CT de futebol. Então as demandas partiam ali do futebol. Se fosse um outro departamento, fosse Remo, essa demanda partiria ou para o diretor de meios ou para o próprio diretor administrativo, partiria dos esportes olímpicos, do Remo e assim, né, por diante. Então ele já deixa bem claro que qualquer demanda dentro do CT sempre partia do departamento de futebol, tá? E ele disse que o seguinte, algumas vezes ele recebia essa solicitação, tipo, a gente precisa, algum funcionário chegar para ele e falar, a gente precisa de tal coisa. Ele recebia essa solicitação, né, alguma coisa estrutural, e ele repassava isso ao diretor de meios, que até 2017 era o Paulo Dutra, ou então a diretoria de patrimônio, que era representada na figura dos engenheiros do Flamengo. E ele realmente ele concorda de que isso é muito pouco falado, de que a demanda era do futebol e até mesmo dessa questão de como funcionavam as coisas. Ele disse que acompanhou as outras sentadas da CPI, as outras reuniões, e ele deixa bem claro também que as mudanças eram feitas pelo patrimônio. Vale lembrar que no vídeo passado em que eu fiz, além de mostrar a declaração que os dois engenheiros, um, né, era subordinado a outro,
Os dois engenheiros falavam que eles não participavam de nada além das obras definitivas. E mostrei também que, baseado até no inquérito e até mesmo também no depoimento do Marcelo Hellmann para a polícia, de que as atribuições dos engenheiros do Flamengo iam além das obras definitivas. Também eles participaram dessa questão da colocação daqueles módulos lá. Então, aqui vai ter que voltar todo o histórico de como começou aquilo até chegar a ele estar aqueles módulos onde estava o incêndio, mas vocês podem ver os vídeos anteriores e vão ficar por dentro. Contratação de uma nova grama para um campo número 4, porque ela estava deteriorada, etc. Isso era veiculado como o futebol pedia, eventualmente a mim, se eu estivesse presente fisicamente, ou ao gerente, que é o Luiz Humberto, que aqui se encontra, que era meu imediato, digamos assim. Nós veiculávamos isso, sempre por escrito. Essa é uma norma que eu diria que, pela qual eu fui muito criticado de início e no final até se prova haver sido importante. Todo o que eu determino é feito por escrito, nada é feito verbal, independentemente de que eu possa falar com ele por telefone, é seguido de um e-mail. Isso tudo o Flamengo tem, que era Deus que tenha, nos seus arquivos, todos, e serão acostados aos autos no momento que assim for necessário. Então se canalizava essa solicitação: temos que comprar um campo novo de futebol. Então temos que fazer contato com a empresa já contratada, com um contrato de longo prazo, para que venha fazer. A empresa fazia a cotação. Feita a cotação, apresentava a cotação a nós, solicitantes. Nós a veiculávamos ao diretor de meios, que nesse caso é patrimônio, porque um campo de futebol é um patrimônio, correto? Então, nesse momento, não era TI, eventualmente não era RH. Nesse momento era um financeiro / patrimônio. Então solicitava-se a ele que autorizasse ou não. Então, se achava que havia sido bem conduzida a negociação, anuía ou não. Possivelmente, por ser o futebol o principal ator de toda a questão Flamengo, de alguma maneira se omite. Omitir é um pouco forte, né? Juridicamente falando, omitir é mais grave. Digamos, se procura não mencionar que o futebol era o maior demandante de tudo, inclusive das unidades que foram objeto do sinistro. Isso não se colocou por acaso, não passou um louco lá e decidiu, vamos colocar, o que você acha? Vamos colocar aqui, eu acho ótimo. Não teve isso, isso obedeceu um plano de patrimônio rigoroso, tanto é que isso não era feito de um dia para o outro, não, era feita uma encomenda, sob medida, com tal e tal separação, com tal e tal sobreteto, com isso, com aquilo, e os próprios membros funcionários, engenheiros e arquitetos, funcionários desta diretoria de patrimônio, sob o coturno do Paulo Dutra, mas sobre a bota do Alexandre Grobel, vice-presidente de patrimônio durante várias gestões, não foi só essa, assim se cursava. Então vinha assim, provavelmente, e aí vamos ao achômetro de novo, eu imagino que Grobel conversasse com Paulo Dutra e ambos decidissem, vamos fazer aqui. Pode ser que seja assim, pode ser que seja uma loucura do Dutra, uma loucura do Grobel, pode ser. Mas eu acredito que não. Eu quero crer que isso tudo era conversado, discutido, medido, sopesado, saber se isso poderia ou não implicar em algum risco, para depois ser executado. E aí uma parte que, para mim, o Marcelo não foi muito claro, foi na questão de quem recebia as notificações, né? Quem recebia, por exemplo, uma interdição, quem recebia uma multa, como é que era isso? E ele tenta explicar, né? Primeiro ele fala que se fosse na Gávea, tanto se você entrar no site do Flamengo, ele mostra ali dois endereços.
ele mostra o endereço da sede da Lagoa, sede da Gávea, e mostra o endereço do CT. Então, assim, eu acho que se alguma autoridade for notificar, por exemplo, o clube por algum problema no CT, eu acho que a autoridade iria direto no CT, né? Mas ele tentou explicar mais ou menos como funcionava, mas sem deixar muito claro, e não conseguiu elucidar, né? Não conseguiu dar clareza, esclarecer. Aí ele disse que o seguinte, que se fosse na Gávea, a secretaria receberia, né? Fosse uma questão de uma multa, questão relacionada a dinheiro, passaria ao financeiro, né? O diretor financeiro, que seria, né, o diretor de mês, e esse iria encaminhar a diretoria responsável, tá? Aí foi questionado para ele, e as interdições e multas, né? Segundo ele, era recebido na sede, que se tivesse recebido no CT, se ele estivesse presente, até porque ele não ia todos os dias no CT, mesmo sendo chamado de o prefeito do CT, ele receberia, né, e encaminharia ao setor responsável, tá? E vale lembrar, isso foi até alvo de crítica dele mesmo, que na época da tragédia o Flamengo fez um grupo, né, um grupo de crise. E ele até fala isso na CPI, que ele foi esse segundo homem. Primeiro viu o Belotti, depois abaixo dele estava o Marcelo. E vai lembrar que na época o Mauro César, isso já era sabido nos bastidores do Flamengo, mas o Mauro César divulgou uma matéria, vou colocar o link dela aqui, falando que numa dessas reuniões em que, né, a diretoria foi pegar informações, etc., o Marcelo não sabia responder a nada, né, questões muito específicas de multas, interdições, e ele seria o cara que deveria ter essas informações por ser o administrador, vamos dizer assim, geral do CT. Né? E ele não soube responder. Ele até, quando fala da demissão, vai lembrar que ele fala que talvez tenha sido por causa do depoimento dele na polícia, etc., mas foi mesmo por causa da sua competência nessa questão do CT, de que ele não sabia realmente de nada. E isso era falado tanto nos bastidores, e isso foi levado a público pelo Mauro César em matéria no seu blog no UOL. E ele também fala uma coisa importante, que aí coloca mais uma vez os engenheiros do Flamengo, e aí eu não estou falando do Pondé, que ficou acho que até o início de 2018, tá? Mas o Marcelo Sá principalmente, em evidência, né? Ou seja, tira eles daquela zona do tapume para dentro, ou seja, da obra, é tudo com a gente. Do tapume para fora, a gente não responde a nada, a gente não faz nada. O Marcelo diz o seguinte, que as interdições, autorizações, alvarás de funcionamento são da área patrimonial, da diretoria patrimonial. Ele fala, são parte integrante do departamento de obras e patrimônio. E aí ele tenta explicar o responsável, se enrola, né, naquela questão ali do diretor de meios, administração, que o diretor de meios abrangia administração, finanças, comunicação, TI, RH, administração, marketing, patrimônio, que no patrimônio, né, seria o Paulo Dutra e os dois engenheiros mais os arquitetos que respondiam por essa parte. Isso seguramente foi recebido na sede do Flamengo e encaminhados então para o diretor de meios. Por quê? Porque as interdições, assim como as autorizações, os alvarás de funcionamento, etc., elas são todas patrimoniais, elas são parte integrante do departamento de obras e de patrimônio. Porque para que eu construa algo como patrimônio, necessito eu mesmo gestionar como patrimônio as autorizações para proceder. Não seria cabível que, para dizer algo, que os recursos humanos fizesse uma obra e fosse recursos humanos a requisitar as autorizações dos bombeiros para funcionamento, etc. Isso estava todo centralizado no departamento de patrimônio. Tá. Absolutamente tudo. Que a época era o Vrobel. Que era o Grobel como vice-presidente, porque precisa ser entendido, talvez eu tenha sido prolixo demais. E quem era o diretor de patrimônio? O Paulo Dutra. Diretor de patrimônio? Não, ele era o diretor de meios. Sim, de meios, mas como eu expliquei no dele início... tinha um de patrimônio. Não. O diretor de meios corporativos, ele abrangia... finanças...
finanças, comunicações, recursos humanos, RH, TI, comunicações, administração e patrimônio. Marketing e patrimônio. Sendo que, em alguns, havia diretores, como, por exemplo, eu. E qual era a cadeia do patrimônio? A cadeia do patrimônio era do patrimônio. de Paulo Dutra para os engenheiros. Para os quatro, quer dizer, para 2 engenheiros e dois arquitetos, sendo uma feminina. Então, imediatamente abaixo do Paulo Dutra, vinha o Marcelo Sá. Exatamente. Como chefe dos outros 3. E aí se fala muito no nome do Paulo Dutra, e aí vale lembrar que o Paulo Dutra, que era o diretor de e-mails, e isso até o Marcelo fala isso aqui, e isso mudou também na estrutura, porque é o seguinte, você tinha lá você tinha o CEO, e aí você tinha as diretorias, e numa dessas diretorias você tinha um diretor de e-mails que abrigava todas essas outras diretorias, vamos dizer assim, né? Todos esses setores, e algumas tinham diretorias, como a administração. E numa delas também estava o patrimônio. O Paulo Dutra saiu em outubro de 2017, tá? O Paulo Dutra trabalhou no Flamengo de 2013 a outubro de 2017 como diretor financeiro / diretor de e-mails. De novembro de 2017 até o presente momento é o Garotti, que também falou na CPI, que cuida da parte, primeiro também como diretor de e-mails / financeiro. Eles criaram uma diretoria corporativa que, no caso, substituiria esse diretor de e-mails e deixou o Garotti somente com a diretoria de finanças, e esse diretor corporativo cuida dessas outras diretorias, que é, como eu falei, administração, marketing, TI, etc, etc, etc. E ali ele também se enrola, e ninguém consegue explicar esse organograma de forma muito clara, né? E ele fala também que, na opinião dele, ele não diz que isso é uma informação, diz que na opinião dele, os autos de infração, né, eram recebidos por alguém do jurídico que encaminhava isso ao CEO ou ao próprio VP jurídico ou ao vice-presidente de patrimônio. E aí vai lembrar que o vice-presidente jurídico na gestão do Bandeira era o Flávio Willemann, inclusive tem uma entrevista aqui com ele, e o vice-presidente de patrimônio era o Alexandre Wrobel, e que, segundo ele, multas e infrações, né, ou seja, coisas de grande ordem, não desciam no organograma. Ou seja, ele era recebido, enviado ao alto comando. Por exemplo, chegou lá ou na secretaria ou na porta do CT, o Marcelo Helma estava lá, ele recebia aquilo e ele encaminhava, aquilo era encaminhado para o jurídico, para o CEO, e aquilo era discutido na alta instância, né, do Flamengo. E vai lembrar que na reunião anterior, na sentada anterior, a prefeitura mandou um representante em que ela não soube... ela disse que sim, que entregaram, fizeram essa interdição, a primeira interdição no CT, não foi a de 2019, foi a de 2017, se eu não me engano, e que isso foi entregue e alguém assinou, mas não mostrou quem foi que assinou esses documentos, o recebimento das multas também, tá? Isso seria muito importante, mas que quando isso era levado ao alto escalão, aquilo não descia, né? Aquilo permanecia no alto escalão, que resolvia, ou com o jurídico, a parte de patrimônio, resolvia esse tipo de questão. E ele reconhece que isso era de alçada realmente da administração, né, ou seja, do setor dele, e que isso era encaminhado para quem tomava a decisão, o CEO ou os vice-presidentes das pastas. Como eu falei, até hoje não se sabe, né, informar quem recebia as multas, quem recebeu a interdição, quem deu ciência, né, de que o Flamengo tomou conhecimento desse tipo de infrações e multas, etc, etc. Depois é questionado na CPI, porque assim, um dos objetivos dessa CPI é o quê? Saber quem era o responsável, os responsáveis, né, por receber contratos, por autorizar mudanças estruturais, por autorizar com que os meninos ficassem nos alojamentos, quem foi que fez esse tipo de coisa. Ele reconhece ali que ele era responsável por alguns contratos, mas que mesmo sendo um diretor administrativo, né, ou seja, o cara que cuidava do CT, ele não sabia informar como proceder, por exemplo, para trocar um ar-condicionado ou fazer até uma manutenção, que não era uma atribuição dele, né? E aí depois ele vai especificando, que eu acho que essa parte é muito importante e vocês têm que prestar muita atenção. Ele fala o seguinte, que o cliente da NHJ, ou seja, quem fazia, né, demandas à NHJ era o futebol. E ele cita
né, o diretor de futebol de base da época, o Carlos Noval. Ele cita nominalmente. E aí depois ele fala que foi o futebol de base que autorizou, né, a permanência dos meninos, tá, nos alojamentos da NHJ até poderem ocupar o CT1. E aí vale lembrar o seguinte: esses meninos, antes de irem para esses alojamentos, eles ficavam em outros alojamentos, né, que já foram usados na época de Patrícia Murim, até na época também do Bandeira, no início da gestão, eram usados pelos profissionais. Para quê? Para descanso. Um exemplo, ia ter um treino integral, eles chegavam de manhã no CT, treinavam, e aí iam lá, tomavam seu banho, almoçavam, descansavam nesses alojamentos, que não eram dormitórios, né? Ou seja, não era de permanência definitiva, e depois iriam para o treino da tarde. Tá? E aí depois esses dormitórios passaram a ser utilizados pela base, e depois eles tiveram uma mudança de local, que isso está muito bem explicado no vídeo anterior que eu fiz. E ele diz o seguinte, que quem avaliou se era bom ou ruim o local dos alojamentos foi a diretoria de patrimônio. Diz que quem fechou o contrato com a NHJ e passou orientações à NHJ foi a diretoria de patrimônio, mais uma vez saindo daquela alçada que os engenheiros falaram, tanto na CPI, né, que nós não temos nenhuma responsabilidade, mas eu mostrei que no inquérito policial o próprio Pondé fala que os engenheiros fizeram os desenhos, e o Marcelo Helma confirma isso, que eles fizeram os desenhos dos módulos, e ele não tem certeza se o Vrobel sabia ou não disso, né, mas tem quase certeza que sim, porque ele acredita que uma mudança desse porte, né, você vai construir o CT2, você vai alterar o local da onde ficavam os meninos da base, vai mudar os alojamentos, que algo dessa natureza não teria chegado ao conhecimento do Alexandre Vrobel, né, que era o vice-presidente. E aí assim, uma coisa que eu falei até no vídeo anterior, de que qual o papel do Alexandre Vrobel nisso, se ele era responsável ou não, eu falo um pouco sobre isso no outro vídeo, tá? Se ele era o cliente, ele decidiu, como é que funcionava essa tomada de decisão da regularização desse espaço perante os órgãos públicos e tal? Então, não é a parte ativa, não é a parte passiva. Quem recebia, não. Mas quem tomou a decisão, eu seria o responsável de ir ao órgão público e falar, eu comprei isso daqui, tu botou isso daqui para 20 garotos dormir. O futebol de base decidiu que ia hospedar para, então, seus atletas ali até ficar o módulo 1, hotel 1, porque já estava em plena construção o hotel 2, que ia para os profissionais. Recordando, eles estavam no 1, primeiro estavam no nada, depois passaram para o 1 e depois para o 2, que é mais luxuoso, que é maior, que atende mais enfim, a categoria. E esse módulo 1 passou a ser o módulo... E esse módulo 1, até logo, deputado, passou a ser para a base. Só que houve um tempo, um interregno entre a construção do 2, que habilitasse a base a ir para 1, e nesse interim se decidiu, o futebol quis que aquilo fosse alojamento. Então, o que eles fizeram? Mandaram a demanda para o diretor de patrimônio, agora falando como patrimônio, ok? Para pontuar mais a função. O diretor de patrimônio avaliou que sim, que seria bom colocá-los ali, porque era uma maneira de não ter que pagar alguma coisa, ou que os garotos tivessem que ir de ônibus para casa, enfim. E os hospedou ali. Mudou de posição, estava assim, colocaram assim, e os atletas mirins, ou jovens, passaram ali a se hospedar. Quem tomou a decisão? O futebol solicitou, o senhor me perguntou isso. Na sequência, quem avaliou se isso era bom ou era ruim? A diretoria de patrimônio. Quem decidiu, então, fechar o contrato com a NHJ e dizer, olha, faz o seguinte, bota uma madeira aqui, mais uma porta lá? Patrimônio. Com desenhos, para isso tinha os engenheiros, olha, desenha aqui, isso, assim, assim, assim.
Agora, se isso era de conhecimento do Grobbel, ainda que eu não tenha certeza, acharia praticamente impossível que um vice-presidente de algo tão específico como seja a construção de um CT, milhões e milhões de dólares gastados, ou reais gastados nessa obra, ele não fosse o comando supremo, ele não fosse a palavra final. Acho muito difícil. Só para